Olá, meu nome é Saulo Popov Zembiase, sou professor da disciplina de estrutura de dados e hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma pilha, certo? Como é que funciona a estrutura de dados de uma pilha? Tá? Então imaginem que vocês têm um conjunto de livros, então vamos imaginar este caso. E vocês querem colocar esses livros um em cima do outro, então isso é uma pilha, certo? Então você está empilhando os livros. Então, quando você colocar um livro no topo, esse livro está lá em cima, e quando você for colocar algum novo livro nessa pilha, então você coloca neste livro que está no topo. E aí esse novo livro passa a ser o topo e por aí vai. Então vocês podem observar visualmente aqui que eu tenho, por exemplo, eu sei quem é o livro que está no topo, porque visualmente eu consigo enxergar isso. Eu tenho o tamanho dessa pilha, então eu tenho uma quantidade de elementos que fazem parte dessa pilha, e eu posso ir adicionando novos elementos, como no caso as pilhas ao lado, que eu praticamente estou inserindo novos elementos, ok? Certo. Agora, como é que isso funciona em termos computacionais? Porque eu preciso ter informações, certo? Então, aquilo que eu observo visualmente, por exemplo, eu sei quem é o livro que está no topo, computacionalmente eu não tenho como fazer isso, a não ser criar um tipo de informação que identifique para mim, certo? Que mostre quem que é o meu elemento que está no topo, certo? Existem várias formas de se fazer isso. Então aqui vou trabalhar com vocês com um exemplo de pilha estática. O que é essa pilha estática? A pilha estática é quando eu crio uma estrutura de vetor. Por exemplo, eu crio um vetor de 10 elementos e eu vou colocando os meus elementos nesse vetor. Então, por exemplo, eu tenho ali o meu primeiro elemento que eu coloco no meu primeiro elemento do vetor. Então, por exemplo, eu teria uma pilha de um elemento, mas ainda tenho 9 elementos livres. Então, eu posso ir colocando novos elementos, empilhando, até que eu chegue ao máximo desse vetor, por exemplo, 10 elementos. Ok? Existe um tipo de pilha dinâmica em que eu posso ir inserindo diversos elementos enquanto eu tiver área de memória computacional para essa minha estrutura, tá? Mas isso veremos num próximo vídeo. Então vamos trabalhar aqui com uma estrutura estática, certo? Então como é que funciona essa estrutura estática? Então imagine que vamos criar um tipo de classe em Java aqui para a gente trabalhar com isso, certo? Então vamos lá, new file, eu vou chamar de pilha estática.java, ok? Então nessa pilha estática eu vou criar uma classe, class pilha estática, certo? E eu vou colocar alguns elementos nessa pilha. Então, que vai ser a minha estrutura de dados especificamente para este exemplo. Então vamos imaginar que eu possa empilhar strings. Então strings vão ser os meus elementos da minha pilha. E eu vou colocar isso dentro de um vetor. Qual é o tamanho do vetor? Aqui eu não estou definindo o tamanho do vetor porque eu vou deixar que quando você cria essa pilha, você possa definir o tamanho desse vetor. Okay? E eu vou ter uma informação bem importante aqui, que vai ser o topo. Esse topo ele vai me apontar quem é que é o elemento que está no topo. Ou seja, por exemplo, eu vou ter uma estrutura lá que vai ser dessa forma, assim. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma estrutura de vetor com 6 elementos, ok? Então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, em termos de estrutura de dados, eu iria colocando cada um dos elementos e eu ia apontando quem é o topo, certo? Porque assim eu sei que os outros elementos ainda estão vazios. Okay? Então vamos vir aqui começar a criar a nossa estrutura de dados para isso, certo? Então eu vou pegar aqui um nó, ok? Eu vou replicar ele. E vamos criar uma pilha simples aqui com 5 elementos. Bem simplesinha. Certo? Então criamos aqui uma pilha com 5 elementos. Ok? Então aqui, inicialmente, vamos supor que essa pilha aqui, ela está vazia. Ok?
Como assim vazia? Eu tenho esses 5 elementos, mas a gente tem que considerar que isso aqui é um vetor. Então, quando eu crio um vetor, eu defino que ele vai ter tantos elementos, então ele vai existir na memória, por mais que você não colocou alguma informação ali. Ok? Então, nós vamos fazer o esquema da criação dessa pilha vazia, que é como está a nossa estrutura aqui. Ok? Então, vamos vir aqui, vamos criar aqui o nosso constructor, pilha estática. Eu vou passar como parâmetro um inteiro, que vai dizer qual é o tamanho que eu quero essa minha pilha. E eu vou passar fazer a inicialização. Então, vet é igual a new string tamanho. Ok? Então, eu inicializo essa minha pilha, alocando espaço na memória para esses elementos. Então, eles já estão alocados, conforme mostra à direita. E eu digo que o meu topo é igual a 0. O que significa que o meu topo é igual a 0? Significa que nenhum elemento está no topo. Então, por exemplo, não existe um livro ali, certo? Então, eu vou pegar um elemento aqui para representar isso aqui, certo? Então, vou pegar essa minha seta, que ela vai apontar para o topo. Quem que é o topo no momento? Ninguém. Então, isso aqui vai ser um 0. Ok? Então, esse meu topo aqui não vai apontar para ninguém. Ele vai ser 0, ele não vai ser nada, não está apontando para ninguém. Agora, vamos imaginar. Nós temos essa pilha vazia e eu quero agora colocar algum elemento nela. Então, como é que eu faço para colocar um elemento nela? Certo? Então, eu vou criar um método inserir. Aqui. Então, vamos lá. Boolean inserir, e eu vou colocar lá dentro uma string que vai ter um valor. Esse valor vai ser a nossa string que estamos passando como informação. Bom, para inserir nessa nossa pilha, tá, eu vou ter que verificar algumas coisas. Então, primeiro, eu vou verificar se a nossa pilha está cheia, certo? Por quê? Porque se, vamos supor, eu tenho uma pilha que cabe 5 elementos e já tem 5 elementos lá, o meu vetor não vai comportar 6 elementos, porque o tamanho dele é 5. Então, primeiro eu tenho que testar se a minha pilha está cheia, ok? Como é que eu faço para testar se a minha pilha está cheia? Eu simplesmente verifico se o meu topo, certo? Ele é do tamanho, ele é do mesmo tamanho, ele, digamos, é equivalente ao tamanho da minha pilha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui para facilitar, porque eu posso reutilizar, certo? Então, vai ser boolean cheia. Então, eu quero verificar se a minha pilha está cheia. Então, eu faço return vet.length, ou seja, vou verificar se o meu tamanho do meu vetor é igual a topo, que vai ser o meu elemento que vai lá em cima. Então, se ela estiver cheia, ele vai retornar true. Se não estiver cheia, ou seja, o topo for menor do que esse cara aqui, né? Então, eu posso inserir um novo elemento, certo? Então, eu vou verificar if cheia. Ó, se estiver cheia, eu não posso inserir nada. Então, eu retorno falso. Return false. Beleza? Aí, se ela não estiver cheia, eu posso inserir um novo elemento. Como é que eu faço para inserir um novo elemento? Eu faço o seguinte: o meu elemento que está no topo, no caso meu topo aqui equivale a 0, certo? Meu topo equivale a 0. Eu venho nesse cara aqui e eu digo o seguinte: agora você vai ter um elemento. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui, eu vou pintar o preenchimento aqui de preto, só para a gente dizer que a gente tem um elemento aqui. Não precisa ser preto, acho que vamos colocar outra cor, que daí fica um pouquinho mais interessante. Eu vou colocar um amarelo aqui, ok. Certo? Então a gente colocou aqui o nosso elemento e agora o nosso topo, certo? Que era esse elemento aqui, né? Ele vai passar para cá, ou seja, esse elemento aqui, ele representa o nosso último elemento inserido na pilha, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu digo que vet topo, né? Então, na programação vai ser igual a valor, ou seja, naquele meu cara que antes era como 0, que antes estava como 0, ele passa a receber esse valor que eu estou passando como parâmetro,
E agora o meu topo vai para o próximo elemento, certo? Então, topo mais, ou seja, eu vou incrementar o meu topo. Né? Lembrando, se já não tiver os elementos, se já não estiver completa e por aí vai. Aí eu retorno true, porque eu consegui inserir um elemento, ok? Então aí eu vou poder continuar usando esse algoritmo para inserir novos elementos. Então, por exemplo, vou inserir um novo elemento. A pilha está cheia? Não, não está cheia, certo? O meu tamanho da pilha é 5, meu topo aqui está em 1, certo? Então eu posso continuar inserindo elementos. Então vamos alterar a cor de preenchimento aqui para dizer que esse cara recebe informação e o meu topo passa a ser o meu próximo elemento, tá? Então vocês podem observar que eu estou colocando elementos na minha lista. Agora eu vou vir novamente, vou verificar. Ó, a pilha está cheia? Não, a pilha não está cheia porque ainda está sobrando elementos. Topo é igual a 2, meu tamanho é igual a 5, então eu venho aqui onde tem o topo, vet topo vai receber o valor. Então eu vou alterar aqui para essa cor. Eu sou daltônico, então às vezes posso confundir, para mim parece uma amarela. E passa para o próximo. Tá? Vamos novamente para esse elemento aqui, ok? Passou para o próximo, certo? Vamos verificar aqui. Qual que é o meu elemento do topo? O topo é 0, 1, 2, 3, 4. Meu topo está com 4. Qual é o tamanho da minha pilha? 5. Então eu continuo podendo colocar porque a minha pilha não está cheia, certo? Vamos lá, mais um. Ok. Então, e aí o meu topo passa a valer 6, certo? Ou seja, ele já é maior do que o tamanho da minha pilha. Então, ela está cheia, eu não consigo mais inserir elementos nela, ok? Beleza, então eu consegui inserir elementos. Agora, para retirar elementos, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro método. Na verdade, não é boolean, ele vai retornar uma string. Retirar, né? Então, ele vai retirar o elemento que está no topo. Então, para mim retirar um elemento no topo, primeiro eu tenho que verificar se ela está vazia. Porque se ela está vazia, eu não tenho o que retirar, certo? Então, eu vou vir aqui, vou criar um método aqui para verificar se ela está vazia. Então, boolean vazia, né? Então, return topo é igual a 0. Então, se o topo for igual a 0, significa que ela está vazia, eu não tenho que retirar, né? Então, não tem como eu utilizar esse método aqui. Só que como ele está voltando um elemento do tipo string, eu tenho que informar que essa string não existe, porque não existe nada lá para retirar, então eu posso simplesmente retornar como nulo, certo? Então, if vazia, se a minha pilha está vazia, eu vou retornar turn null, certo? Então, retornando nulo. Se ela não estiver vazia, eu posso retornar um elemento. Então, vamos começar a retirar aqui cada um dos nossos elementos dessa pilha, certo? Então, o que eu faço para retirar um elemento dessa pilha? Primeiro de tudo, eu sei que meu topo é esse cara aqui, ele está apontando para 6. O que eu faço? Eu diminuo ele em 1. Então, eu vou decrementar ele. Então, decremento, ele vai apontar para 5. Ó. 0, 1, 2, 3, 4. Na verdade, 4. Né? Minha pilha tem tamanho 5, ele vai apontar para 4. Então, eu venho aqui e digo o seguinte. Pegue esse meu elemento 4 e retorne. Então, vamos lá. Topo, menos, menos. Então, eu estou decrementando o meu topo. E eu retorno esse cara aqui. Return vet topo. Certo? Retorno esse cara. Ou seja, eu retorno ele, eu retiro ele da pilha e retorno essa informação, certo? A partir desse momento, eu estou perdendo essa informação. Então, esse cara aqui que tinha uma informação, agora ele está vazio. Ou seja, eu posso inserir um novo elemento na minha pilha. Agora, vamos continuar executando esse nosso algoritmo aqui. Então, por exemplo, eu quero retirar mais um elemento da pilha. O que eu faço? Decremento o meu topo. Então, ele passa a ser 3, 0, 1, 2, 3, ok? Tamanho aqui da minha pilha é de 5. Eu retiro esse elemento aqui e aí aqui, é claro, eu não preciso zerar ele porque eu não estou simplesmente utilizando, mas em termos de representação visual aqui eu estou tirando essa informação aqui, mostrando que ela está vazia, certo? Então a mesma coisa, vamos lá, não está vazia, decremento, retiro essa informação, né? Levo para fora e beleza, mais um elemento retirado.
Quero continuar retirando elemento? Primeiro de tudo, retira meu topo, certo? Tirando a informação e ainda temos um elemento. Chegou nesse meu elemento aqui embaixo, então novamente vou retirar ele, ainda está valendo, retiro ele. Depois de retirado todos os elementos, se eu for entrar nesse método retirar, eu vou verificar, a pilha está vazia? Então vamos lá. Como é que eu vejo? Se topo é igual a zero, topo é igual a zero, sim, ele está apontando para o nosso elemento zero. Então a pilha está vazia, eu não posso mais retirar elementos. Eu posso inserir, mas não retirar. Ok. Um dos problemas dessa pilha é que ela é estática. Estática é o seguinte, se em algum momento você sentir a necessidade de inserir um novo elemento além desses 5 que vocês podem inserir, a pilha ela não vai modificar, certo? Então vocês não têm mais essa capacidade de dar estouro de pilha e vocês não podem utilizar ela, certo? Então simplesmente vocês não vão utilizar. Nós vamos fazer um teste, um programinha de teste aqui utilizando a pilha estática, certo? Então, para inserir elementos, então eu vou criar um novo programinha, eu não vou fazer aqui mesmo na própria classe, então como não estou utilizando exatamente uma orientação objeto bem à risca, então eu estou fazendo o mais simples possível para não entrar em orientação objetos. Eu vou criar um novo programinha assim aqui que eu vou chamar de programa.java. Okay? Então esse programa eu vou implementar isso aqui. Então public class programa. Tá? Então eu vou criar um programinha em Java. Public static void main string args. Tá? Então eu vou criar um programinha para utilizar essa pilha. Então vamos pegar aqui, vamos imaginar que eu vou inserir elementos na pilha, certo? E eu posso simplesmente ir mostrando qual é o tamanho da minha pilha, certo? Então vamos lá. Sysout. Tá aqui, print. Eu vou mostrar aqui tamanho, né, da pilha. E eu vou pegar aqui. Primeiro, é claro, vou ter que criar a nossa pilha estática aqui. Pilha, P igual a 1000, pilha estática. E eu vou criar ela aqui, lembrando, né? Então, conforme o nosso exemplozinho, eu vou criar ela com 5 elementos. E eu vou mostrar o tamanho dela, certo? Ou, por exemplo, na verdade, quantos elementos a gente tem, ok? Ou seja, eu vou dizer qual é o topo dela. Então, se eu quiser retornar o tamanho dessa pilha ou quantos elementos tem, basta retornar o topo, ok? É claro, eu posso criar um método para isso, para facilitar. Então, int tamanho, certo? Então, eu vou retornar o tamanho da pilha, que eu vou fazer o seguinte, return topo, certo? Então, basta retornar o topo aqui, já retorna o tamanho da pilha. Então, eu vou fazer aqui mais p.tamanho, ok? Então aqui nesse print eu retorno o tamanho da minha pilha. Então deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aí eu vou inserir um elemento. Então vamos lá. P.inserir, né? Vamos exercitar aqui. Tem que inserir, né? E eu coloco uma string teste. Na verdade, isso aqui é pilha estática. Ok. Tá? Então, eu inseri um elemento e eu posso vir aqui e imprimir o tamanho dela. Só para a gente ir mostrando, né? Então, ó, sysout, inserir, teste. Ok? Então, bem simplificado aqui, eu vou mostrando o que eu estou inserindo, tá? E eu vou rodar esse programinha só para a gente ver aqui a execução. De forma, ó. Então mostrou aqui, ó, tamanho 0, inseri um elemento, o tamanho passou para 1. Tá? Agora eu vou complicar um pouquinho o nosso exemplo aqui e só mostrei aqui que eu estou criando a nossa pilha, né? Então vamos lá. Criei pilha, criei pilha e eu coloco o tamanho dela, né? Então tá aqui.
Aí eu vou fazer um laço, então, ó, que eu vou inserindo elementos. Então, enquanto eu não digitar sair, eu vou ir inserindo novos elementos na pilha. E quando eu simplesmente digitar sair, eu vou retirar todos os meus elementos da pilha, ok? Então, eu vou fazer um laço. Então, vou criar aqui, para isso, eu vou criar um tipo de estrutura, certo? Então, para trabalhar com isso, eu vou ler informações do teclado, tá? Para ler esse tipo de informações do teclado, eu vou usar o scanner. Ponto in, certo? Então, eu estou usando o scanner. Deixa eu vir aqui e import, beleza? Então, eu estou usando o scanner para ler do teclado, tá? E eu vou pegar aqui, criando uma entrada de dados. String entrada é igual a vazio, tá? Então, inicialmente, while entrada.compare true, sair é igual a 0, ou seja, enquanto eu não digitar sair, eu vou ficar nesse loop, tá? E aí eu vou começar a pegar as minhas informações. Então, entrada é igual scanner.nextLine. Então, esse aqui eu vou pegar uma linha do teclado aqui e vou pegar pelo scanner aqui e jogar dentro dessa minha palavra ali, que vai ser entrada. Só que eu vou colocar uma string aqui só para mostrar o meu terminal. Sysout, né? Eu vou mostrar a entrada de dados, aqui só uma informação, não é println, porque eu quero colocar na mesma linha. E aí eu vou ler essa informação, só que eu só vou inserir essa informação se a minha pilha não estiver cheia, ok? Então vamos lá, if pilha.cheia, se a minha pilha estiver cheia, eu tenho que, na verdade é P, né? Não estou usando pilha, né? É só uma variável chamada P aqui que eu estou chamando. Então, se P cheia, que é a minha fila, eu faço o seguinte, ó, sysout, eu imprimo na tela o seguinte, erro, pilha cheia, certo? Então, eu informo que a pilha está cheia e eu não insiro mais elemento. Else, ou seja, se a minha pilha não estiver cheia, p.inserir o meu elemento que foi de entrada, né, que eu chamei ele de entrada. Então, enquanto eu não digitar sair, eu vou pegando elementos, certo? E aí, depois que eu imprimir todos os meus elementos, eu vou retirar eles, né? Então, eu vou digitar sair, vou retirar eles e vou imprimir eles na tela um a um, certo? Então, vamos lá. While, tá aqui. Vamos pegar uma outra string out é igual a p.retirar, tá? Enquanto eu estou retirando elementos, certo? Not igual a null. Vamos ver se isso aqui está ok. Deixa eu criar assim meu string ali fora. Tem que lembrar que isso não é o C, então eu tenho que fazer, é um pouco diferente. Ok, agora está ok, certo? Enquanto eu vou retirar um elemento da minha lista ou da minha pilha, jogar ele dentro de out. Então ele já saiu da pilha e ele foi lá para dentro de out. E eu vou verificar se ele é diferente de nulo. Se ele é diferente de nulo, significa que eu retirei um elemento da pilha. Quando ele for nulo, não tinha mais elemento da pilha para retirar. Aí eu vou imprimir ele na tela, tá? Então, sysout, eu vou imprimir retirando, aí eu vou mostrar o meu elemento mais out,
certo? Então vou retirar meu elemento. Tá, então vamos testar esse algoritmo, vamos ver como é que ele está. Vamos ver se ele vai rodar ok. Ah, faltou alguma coisa, só um pouquinho, problema. Aqui o scanner nunca foi fechado, então vamos fechar aqui o nosso scanner. Scanner close. Tá, vamos executar. Peraí que ele está ainda executando o anterior. Criei a pilha 0, ok. Então. Ah tá, enquanto for diferente de 0 esse aqui. Desculpa. Beleza, então tá aqui o nosso programa rodando, certo? Que tá aqui, ó. Então, ó, criei uma pilha, então ela tem tamanhos, digamos, ela não tem nenhum elemento ainda inserido, e eu vou começar a inserir elementos. Então vamos lá. Entrada, testando, novo elemento, vamos colocar abajur, mouse, teclado, notebook. Ó, pode ver. Eu inseri 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ok. Quando fui inserir o sexto, ele diz que a pilha está cheia. Qualquer outra coisa que for inserir, ele vai dizer que ela está cheia. Eu vou digitar sair, certo? E aí ele foi lá e imprimiu os meus elementos. Teclado, mouse, abajur, novo elemento, testando. Pode ver que nem mostrou eles na ordem inversa, porque é justamente isso. Eu empilhei cada um dos elementos, então coloquei lá. Coloquei eu testando, novo elemento, abajur, mouse, teclado. Depois, para retirar, é o contrário. Notebook, teclado, mouse, abajur, e por aí vai. Certo? Então, eu retiro na ordem inversa porque é como está organizado ali. Então, a pilha é o primeiro a entrar é o último a sair. Certo? Existe uma questão lá dos meus exercícios em que eu pedi para os meus alunos o seguinte. Ok, então vamos imaginar, a minha pilha está cheia. Tá? Então eu cheguei aos 5 elementos ali, né? Minha pilha está cheia e eu gostaria de poder inserir novos elementos. Então, a partir do momento que a minha pilha está cheia, eu realoco espaço no meu programa para uma nova pilha. Então, como que isso ficaria? Como assim uma nova pilha? Como é que a minha pilha poderia aumentar de tamanho dinamicamente? Então, vamos supor o seguinte: toda vez que a minha pilha estourar o tamanho dela, eu posso aumentar o tamanho dela, por exemplo, aumentar em 5. Ou eu posso dizer em quanto que eu quero aumentar o tamanho dela. Ok? Então, vamos criar aqui um novo método que faz isso para mim. Então, vou fazer boolean aumenta tamanho. Não precisa boolean, tá? Eu vou usar uma função normal mesmo aqui, void aumenta tamanho. E eu vou dizer em quanto que eu quero que aumente o tamanho dela. Int tamanho. Ok? Então eu vou dizer, ó, ok. Então realocou o tamanho para tanto, certo? Então vamos lá. Aí eu faço o seguinte, ó. String vet2. Então, só que a questão é o seguinte, eu não posso aumentar um vetor no Java. Como é que eu faço para aumentar esse vetor? Eu crio um novo vetor com um tamanho maior, jogo todos os meus elementos de forma simplificada. Eu jogo todos os meus elementos do primeiro vetor para o segundo e desaloco o segundo elemento, passando a ser esse nosso vetor, esse nosso segundo vetor que a gente criou, né? Então, tá aqui, ó. Então, vet2 vai ser igual a new string, então é um vetor de strings de tamanho que vai ser o meu vet.length, né, que é o tamanho do meu vetor atual, mais o novo tamanho a adicionar que eu estou passando, certo? Então tá aqui, eu estou aumentando, criando um vetor, certo? De tamanho maior do que aquele que eu tinha original, certo? Então vamos lá. Aí, para cada um dos meus elementos do vetor original, eu vou jogar eles no vetor antigo. Então, ó, for int i é igual a 0, certo? I menor do que vet.length. Então, por que eu vou pegar o tamanho do meu vetor original? Porque é onde tem os meus elementos, né? Que é a quantidade máxima que eu já tenho, né? E mais.
E aí esses caras eu vou jogar para o meu segundo vetor. Vet2 elemento i vai ser igual a vet elemento i. Ok? O loop não terminou do vetor 2, certo? Chegou só até uma parte do vetor 2. Por quê? Porque essa subparte do vetor 2 é o tamanho inteiro do vetor 1. Tá? Então, depois de feito isso, o que eu vou fazer? Eu, em vez de simplesmente trocar, eu faço que vet agora passa a ser vet 2. Aquele espaço de memória alocado para o vet anteriormente, ele vai ser descartado pelo garbage collector, tá? Então vocês não precisam se preocupar. E vet2 passa a ser alocado para vet, então o vet vai apontar para esse cara aqui e fechou o nosso algoritmo. Aumentamos a nossa pilha, o nosso tamanho da pilha, tá? Então aqui, ó, o nosso tamanho, na verdade, a quantidade de elementos que eu tenho vai para o topo, certo? E agora a gente volta lá para o nosso programinha e a gente vai alterar ele para dizer, ah, beleza, se a pilha estiver cheia, então aloca um novo espaço, ok? Então vamos lá, sysout, ok? Então, pilha cheia, realocando, tá? Então toda vez que a minha pilha estiver cheia, vamos supor, eu vou alocar em 3 elementos. Aqui só de forma bastante simplificada, né? Eu vou alocar 3 elementos. Aí, então vamos lá. P ponto aumenta tamanho em 3. Então, beleza? Então agora vamos rodar no meu programinha. Ao invés de dizer que a pilha está cheia, ele vai realocar espaço para minha pilha, né? Para colocar. Por mais que sejam strings, tá? Eu vou colocar numéricos assim aqui só para a gente observar, certo? Então vamos lá. Entrada 1, 2, 3, 4, ó, 5. Beleza? Minha pilha está cheia agora. 6. Ó, pilha cheia, realocando. Ok? Ah, mas uma coisa que aconteceu, né? Então eu modifiquei esse programa, certo? Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Eu esqueci de colocar o meu elemento na pilha depois que eu aumentei o tamanho. Então, vamos lá, p.inserir. Eu, na verdade, nem precisava fazer isso aqui, porque ela vai sempre realocar espaço. Então, eu nem preciso mais desse else. Tá? Então, aqui esse else eu tiro, porque ele sempre vai alocar espaço para minha pilha, né? Okay. Só que eu não quero, só que uma coisa que também que eu percebi, né? Então, se eu digitar sair na entrada, ele vai inserir esse sair também na pilha, né? Então, eu vou comparar se isso aqui é diferente de sair antes de inserir na pilha, né? Para não dar problema, né? Então, vamos lá, if for diferente de sair, eu não vou querer alocar a palavra sair na minha pilha, tá? Então, tá aqui. Agora vamos testar esse programinha. Run. Tá aqui. Então vamos lá. Entrada. Vamos alocar só os números aqui, como eu falei, apesar de ser strings, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vai realocar 6, 7, 8, 9. Ó, inserir mais 3 elementos. Realocou, né? 10, 11, 12. Ó, inserir. Realocou e por aí vai, né? Então ele foi realocando conforme a nossa necessidade. Agora, quando eu digitar sair, ele vai mostrar em ordem inversa, do 12 a 1. Tá aqui, ó. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então ele mostrou ali os nossos elementos que estavam empilhados que eu fui realocando, tá? Então isso aqui é a resolução de um dos exercícios, né, que eu mostrei lá na minha página. Então esse pequeno algoritmo aqui que faz um realocamento do tamanho da nossa pilha, caso haja uma necessidade de aumentar o seu tamanho, certo? Bom, termino por aí. Que qualquer dúvida vocês podem mandar e-mail ou podem publicar alguma coisa no fórum lá do sistema de educação virtual. Beleza? Obrigado.